E agora, às 9h03, tem informação exclusiva e absolutamente relevante para você entender a toada da política no nosso país, da transição política, para ser mais precisa. É o seguinte, o governo Bolsonaro está tentando um acordo com Lula para liberar recursos, então, da PEC do estouro para o atual governo. Essa apuração entrou no radar do Caio Junqueira, que correu bastante agora à noite e explica tudo pra gente. Como assim, Caio? Na hora que você me falou, eu falei, será que é uma mão lavando a outra já, sem mesmo nem começar o jogo político? Na verdade, começou, né? Desde o dia 30 de outubro. Conta, Caio. Boa noite. Boa noite, Monalisa. Boa noite a todos. Monalisa, está sendo costurado um grande acordo que beneficia o governo atual, o governo eleito e o Centrão, para liberação de recursos, cada qual para os seus devidos interesses. O governo federal, o governo Bolsonaro, o governo atual, chegou nesse final de ano com algumas dificuldades para fechar as contas. Tem um teto de gastos que precisa cumprir e o que apareceu aí? Emendas de relator, que o próprio Congresso Nacional incluiu neste ano, na PEC deste ano, a obrigatoriedade de pagamento. Teve a decisão do Supremo Tribunal Federal, obrigando o governo federal a pagar aqueles 3,8 bilhões para o setor cultural, a lei Aldir Blanc, e foi constatado já nessa reta final um custo maior ali, advindo do Ministério da Previdência, estimado mais ou menos, segundo me disseram, em 20 bilhões de reais. Ou seja, não dá, a conta não fecha porque você tem um teto de gastos a pagar e vieram ali, a partir do Congresso Nacional, a partir do Supremo Tribunal Federal e do próprio, segundo me disseram, do Ministério da Previdência, essa conta adicional estimada em mais ou menos 20 bilhões. Logo, o que está tentando ser costurado ali? E o presidente da Câmara, Arthur Lira, é um dos emissários, porque ele é, ao mesmo tempo, base aliada do governo Bolsonaro, base futura, provável, do governo Lula e também é o líder, talvez a principal liderança aí do Centrão no país. A ideia é apresentar uma emenda, o próprio relator da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o presidente Davi Alcolumbre, que deve avocar para si a relatoria, incluir ali uma emenda nessa PEC do estouro, de forma que você consiga atender a todos esses três players políticos, né? Governo atual, governo novo e Centrão. E de forma de que tudo isso que a Lari brilhantemente trouxe de apuração ao longo do dia e acabou de nos relatar, seja resolvido. Você consegue, dessa maneira, que o governo atual consiga fechar as contas dentro do teto, que o governo eleito consiga aprovar a PEC de uma forma que ele planeje e também, claro, que essas emendas sejam liberadas. A economia, isso é muito importante, uma fonte do Palácio do Planalto me disse que a economia sinalizou que não assina se não houver essa liberação, porque ela incorreria improvável aí em crime fiscal, infringiria regras fiscais. Então é ali, a gente tem que colocar de alguma maneira o Ministério da Economia em toda essa cobertura, na minha apuração, na apuração da Larissa também, porque é ali que está dando o problema. O Ministério da Economia não libera esses recursos, por isso que estão sendo encaminhados e também muita gente, evidentemente, no Congresso, vendo como uma possível retaliação. Mas tem uma questão matemática aí, acima de tudo, que não fecha e a partir daí está sendo costurado um grande acordo, veja só que curioso, entre o governo atual e o governo novo para que todos sejam beneficiados. O nome disso a gente usou tantas vezes já, né? Acordão, né, Caio? Acordão é assim que a gente fala. Mas os termos desse acordo, exatamente, tudo isso ainda está sendo costurado, se isso de fato prosperar. Mas o que está muito claro na sua apuração é que, se não tiver essa mãozinha, então, essa ajuda para o fechamento das contas do atual governo, não vai dar para pagar a conta que o próximo governo quer pagar em questões absolutamente fundamentais que estão ali elencadas na PEC da transição, a PEC do estouro. Traduzindo, é exatamente isso, né, Caio? Você tem todo mundo querendo tirar alguma coisa da PEC. Seu quinhão. Exatamente. Inclusive o próprio Centrão querendo liberar as emendas, o governo novo quer chegar cumprindo as promessas de campanha e o governo atual quer fechar as contas ali, porque há uma avaliação ali, pelo menos dentro do Palácio do Planalto, de que essa conta veio uma parte do Supremo Tribunal Federal ao determinar o pagamento das emendas ali
dos recursos para o setor cultural, uma parte por parte do próprio Congresso Nacional, que obrigou neste ano o governo federal a fazer esse pagamento de emendas, e também tem uma responsabilidade, teria, segundo me disseram, do Ministério da Previdência, que teve ali, colocou a fila para andar e aí acelerou o passo e aí acabou tendo que despender de mais recursos nessa reta final.